Salve, salve pessoal! Estamos aqui para mais um curso. Dessa vez falar de compliance trabalhista. Eu já tive a oportunidade com vocês de trabalhar sobre o contrato de trabalho verde e amarelo, sobre direito digital, depois tratamos de atualização jurisprudencial no âmbito do direito do trabalho e do processo do trabalho. Tivemos aí já 3 mini cursos nesse módulo online da EJUD 5 e fico muito feliz, o feedback tem sido muito positivo acerca dessas reflexões que a gente tem feito, e agora a gente enfrenta esse tema que é um mundo novo. A gente está usando muito a expressão aí novo normal para se referir a esse período da sociedade pós-pandemia ou durante a pandemia da Covid-19, e essa temática do compliance trabalhista, ele já vinha realmente como um mundo novo. E talvez a gente pense em compliance, quando a gente se depara com a expressão compliance, como algo distante do poder judiciário, como algo aplicável e de necessidade de estudo e reflexão, apenas na parte da advocacia, especificamente daqueles que fazem uma advocacia preventiva, com estratégias de governança corporativa, mas a gente não pode resumir o compliance trabalhista a isso. Afinal de contas, muito provavelmente, as demandas já estão chegando ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário começa a ter que começa a se deparar com essas expressões, com esses institutos relacionados ao compliance, e começa a ter que trazer para dentro das suas decisões elementos relacionados ao compliance, ao programa de compliance, ao programa de integridade, enfim, tudo aquilo que a gente vai dar uma pesquisada e uma estudada. Então, a gente precisa, por mais que a gente não queira em determinados momentos, no mínimo conhecer um pouco desse mundo novo chamado de compliance trabalhista, que, a bem na verdade, não é algo exclusivo da área trabalhista. Na verdade, nem surgiu na área trabalhista. A gente vai perceber que o estudo do compliance ele está todo atrelado inicialmente a uma perspectiva de combate à corrupção. Não inicialmente pela Lava Jato, mas teve ali na Operação Lava Jato algo que fez desenrolar muitos programas de compliance, mas um pouco antes, inclusive, dentro de um breve histórico que a gente vai enfrentar sobre a questão do compliance. E o fato é que o compliance surgiu, o compliance fixou uma base sólida, primeiro, na perspectiva do combate à corrupção, dentro de uma perspectiva que a gente passa a chamar de compliance trabalhista, e começa realmente a irradiar seus efeitos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico. A gente já tem pós-graduações específicas em compliance trabalhista, a gente já tem manuais específicos sobre compliance trabalhista, e a gente começa a encontrar esses elementos do compliance trabalhista nas próprias ações judiciais que chegam ao processo do trabalho. O que é que significa, Danilo? Uma empresa que deixa claro numa contestação que aquela alegação de assédio moral que foi feita pelo empregado foi uma alegação que foi apurada a partir de uma denúncia feita num canal de denúncias. A empresa tinha, então, toda a estrutura de um programa de integridade bem delineado, com o canal de denúncia. O trabalhador fez a denúncia foi apurada, o trabalhador foi ouvido, constituiu advogado, todo o processo interno foi feito com respeito ao contraditório, respeito à ampla defesa, mas no final daquela apuração, houve ali a conclusão de que não havia tido aquele assédio que vinha sendo alegado pelo trabalhador. Posteriormente, o trabalhador ajuiza uma reclamação trabalhista, trazendo à tona o mesmo enredo, o mesmo contexto fático. Isso gera ou não gera algum tipo de reflexo? Como é que a empresa agiu durante o programa?
o programa de integridade era um programa que cumpria as etapas necessárias, se o assédio for comprovado no âmbito do processo trabalhista, o fato da empresa ter um programa de integridade, ter buscado internamente resolver aquela questão quando chegou a denúncia, traz um impacto positivo, de modo, quem sabe, a interferir talvez no valor, no quanto indenizatório, quais os reflexos, portanto, que um programa de integridade, um programa de compliance pode trazer para o âmbito de um processo trabalhista. Então, é muito importante que nós, no Poder Judiciário, comecemos a enfrentar a temática do compliance, especificamente do compliance trabalhista, no mínimo para a gente se ambientar com as expressões que giram em torno dele, com as etapas de um programa de compliance, para que quando as coisas comecem a chegar no âmbito da petição inicial, ou sobretudo no âmbito da contestação, a gente tenha bases sólidas, ao menos, para refutar aqueles argumentos, ou refutar, ou admitir como argumentos importantes para, seja levar a uma improcedência, seja levar a uma redução ou uma fixação de um valor mais baixo de indenização por danos morais, bem como também para enfrentar a licitude ou não dos próprios elementos do programa de compliance. Muito provavelmente, muito em breve, nós começaremos a receber processos judiciais questionando a licitude ou não de um código de conduta. Um código de conduta de uma empresa, por exemplo, que veda o relacionamento amoroso entre funcionários que estejam sob relação de subordinação. Há mais um outro código de conduta, não veda, mas determina que o empregado comunique ao empregador aquele relacionamento amoroso. Nos dois casos, ao não há violação à intimidade e privacidade do trabalhador, ao não há direito ao recebimento de uma indenização por danos morais em face desse código de conduta. Um outro código de conduta que traz elementos de dress code, que traz elementos de comportamento do trabalhador perante a empresa. Tudo isso, por certo, chegará por meio de ações judiciais questionando a licitude daquele código de conduta e também eventuais reparações por danos morais e, se for o caso, materiais em face daquele código de conduta. São muitos, portanto, os reflexos e as consequências que podem decorrer disso que a gente, num contexto geral, denomina como compliance trabalhista. E aí a primeira pergunta que fica é: o que é compliance? A expressão compliance, eu trago 2 trechos aqui para a gente tentar identificar dentro dessas noções gerais de compliance. O compliance é um termo da língua inglesa que deriva do verbo to comply, que se tornou uma grande muleta para quem precisa falar sobre conformidade. Portanto, em uma tradução livre para a língua portuguesa, significa cumprir, obedecer e executar aquilo que foi determinado. Em linhas gerais, consiste no dever das empresas de promover uma cultura que estimule em todos os membros da organização a ética e o exercício social em conformidade com a lei. Poxa, Danilo, eu posso então definir compliance como um cumprimento da lei? Compliance seria cumprir a lei? E é necessário um programa para cumprir a lei? Se a gente definir como compliance como um cumprimento da lei, talvez a gente reduza de uma maneira injusta o programa de compliance. Compliance não é apenas cumprir a lei. Compliance é promover um programa, e aí esse programa me parece extremamente importante que a gente pense como cultura. Então, compliance é promover no ambiente empresarial uma cultura de integridade. E aí, gente, é importantíssimo no âmbito e no contexto de uma relação de trabalho, que haja essa cultura de integridade. Por que eu digo isso? É tão importante a promoção de uma cultura de integridade. A relação de emprego, ela tem uma característica muito peculiar a ela, que é o fato de que, nesse contrato, o ser humano trabalhador reúne as figuras de sujeito e objeto ao mesmo tempo. Como assim, Danilo? Se eu faço um contrato de compra e venda com você,
para a venda de um aparelho celular, por exemplo. Você compra um aparelho celular em minha mão, vou pegar meu celular aqui só para ilustrar. Você compra um aparelho celular em minha mão e eu vou vender para você esse aparelho celular. Eu sou um sujeito do contrato, você é outro sujeito do contrato e esse elemento aqui é o objeto, um elemento físico distinto de mim, contratante vendedor, e de você, contratante comprador. Então, a gente delimita muito bem sujeitos e objeto. Se você me contrata, por sua vez, como seu empregado para uma prestação de serviços, você será o contratante tomador dos serviços, ou contratante empregador, e eu serei o contratante prestador dos serviços, contratante empregado. E se a gente for buscar o objeto desse contrato, o objeto desse contrato se confundirá comigo. O objeto desse contrato será a minha prestação de serviços. Então, eu, contratado prestador de serviços ou contratado empregado, serei ao mesmo tempo sujeito e, aspas, objeto do contrato. Por que aspas? Porque a gente sabe que desde a Declaração de Filadélfia a gente não pode mais conceber trabalho como mercadoria. Então, essa expressão trabalho como objeto, o trabalhador como objeto, acaba podendo levar a essa conotação pejorativa. Não é a intenção aqui, a intenção é apenas aqui pensar sob uma perspectiva de objeto do contrato, porque o objeto do contrato é a prestação de serviço. O que isso gera, então, de reflexos? Isso gera, então, de reflexo o fato de que a preservação da dignidade do ser humano trabalhador, a preservação da dignidade do ser humano trabalhador, deve ser sempre a tônica da análise de um contrato de trabalho. Toda e qualquer reflexão que a gente precise fazer sobre uma relação de trabalho, uma relação de emprego, precisa ser feita dentro dessa perspectiva de preservação e materialização da dignidade do ser humano trabalhador. Porque aquele contrato tem no ser humano trabalhador a sua razão de ser, o seu fim e o seu meio. Quando a gente vislumbra, então, uma cultura de integridade dentro de um contexto de uma relação de trabalho, a gente passa a conceber uma cultura que, antes de qualquer coisa, coloca o ser humano como ponto central dessa relação. E ao colocar o ser humano como ponto central dessa relação, essa cultura de integridade, ela tende a favorecer muito a preservação e a garantia de um meio ambiente sadio de trabalho. Isso pode gerar um aumento de desempenho da própria atividade dos trabalhadores, isso pode gerar um reconhecimento e um resgate da identidade do trabalhador enquanto parte daquela organização. Isso pode gerar uma redução do número de violações à integridade física e psíquica dos trabalhadores. Isso pode gerar, em outras palavras, um ambiente propício a que cheguemos àquilo em que o direito do trabalho sempre objetiva, que é a melhoria das condições de trabalho. A gente pode e deve, no meu entender, inclusive, pensar o compliance como um instrumento de garantia da melhoria contínua das condições de trabalho, como uma forma, portanto, de fazer com que aquele contexto de uma relação de trabalho entre empregado e empregador venha a ser um contexto de uma efetiva cultura de integridade em sentido amplo, ou no sentido mais amplo possível. Em termos práticos, o compliance consiste em planejar a prevenção de riscos de desvios de conduta e descumprimento legal, além de incorporar métodos para detectá-los e controlá-los. Prevenção, detecção e controle. Fiquem atentos a esse tripé. Tudo isso por intermédio de um programa de compliance, também conhecido como programa de integridade. Ele mobiliza os gestores a uma postura mais proativa e preventiva no gerenciamento e no tratamento dos riscos que permeiam a atividade empresarial e comprometem sua sustentabilidade, tais como
problemas trabalhistas, problemas tributários, atuações e sanções por parte da administração pública direta ou indireta, danos ao patrimônio físico, falhas em ferramentas de TI, sistemas de segurança de informação armazenada e compartilhada, falhas em contratações de clientes, parceiros e fornecedores, fraudes e desvios financeiros por parte dos colaboradores que ocupam cargos de confiança e gestão, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Vejam que os conceitos aqui que eu trago para vocês de compliance são conceitos amplos, porque a pergunta que eu fiz foi o que é compliance? A pergunta que eu fiz não é o que é o compliance trabalhista. A pergunta é o que é compliance? E o compliance traz, então, à tona, desde a sua raiz etimológica, que decorre ali da língua inglesa do verbo to comply, a noção de conformidade, a noção de integridade, a noção de uma cultura que estimule, essa expressão é muito interessante, cultura que estimule em todos os membros da organização a ética e o exercício social em conformidade com a lei. O compliance, então, em termos práticos, ele consiste em planejar a prevenção, primeiro pilar do compliance, de riscos de desvios de conduta e de descumprimento legal, institui métodos para detectar eventuais descumprimentos e também métodos de controlar. Agora, pensemos isso no contexto de uma relação de trabalho, numa organização empresarial que tem um sem número de trabalhadores. Olha que coisa interessante seria para a preservação do meio ambiente de trabalho, para a garantia da preservação da dignidade do ser humano trabalhador, uma empresa que efetivamente tenha um programa de compliance instalado e concretizado em sua organização. Uma empresa que tenha um programa capaz de prevenir, e a prevenção, desculpe aqui ser tão óbvio na frase, mas a prevenção é sempre o melhor remédio em todos os pontos. Uma empresa que seja capaz de prevenir, controlar e eventualmente prevenir, detectar e eventualmente controlar eventuais desvios de rota, desvios de conduta. Uma coisa é analisar o compliance apenas sob a ótica da redução de custos, isso vai reduzir custos, isso vai aumentar a produtividade. Essa é uma linguagem de compliance muito restrita. Essa é uma linguagem de compliance que realmente resume o compliance a uma lógica empresarial. Mas essa lógica empresarial do compliance não é e não pode ser a única. De nossa parte, sobretudo dentro de uma análise que devamos fazer, penso eu, sobre a perspectiva do programa de compliance, o elemento mais importante a analisarmos, identificarmos e debatermos é justamente são justamente os reflexos que o programa de compliance pode trazer para a preservação de um meio ambiente de trabalho sadio, para a garantia de um meio ambiente de trabalho capaz de promover a realização da dignidade do ser humano trabalhador. Nós, enquanto membros do Poder Judiciário, nós não esperamos que as demandas trabalhistas cheguem o tempo inteiro relatando abusos aos direitos dos trabalhadores. Não é sadio para um próprio meio ambiente de trabalho, para um próprio Estado democrático de direito, que as lesões aos direitos dos trabalhadores ocorram da maneira como ocorrem no nosso país, com um grau de recorrência que elas se dão no nosso país. A gente, enquanto Poder Judiciário, por mais que a gente trabalhe, sobretudo, nessa perspectiva repressiva, quando o problema já está posto e vem ali uma pretensão resistida para nós enfrentarmos, a gente não fica esperando e torcendo que as pessoas descumpram direitos trabalhistas para o trabalhador ajuizar uma reclamação trabalhista. Eu tenho certeza absoluta que a minha intenção, a sua intenção, a nossa esperança é sempre no sentido de que o papel do Poder Judiciário seja um papel capaz de desestimular que as empresas que os empregadores continuem descumprindo seus direitos. Que os empregadores passem a não mais violar a integridade física, psíquica, patrimônio
imaterial, patrimônio material dos trabalhadores. A gente exerce o nosso papel, ou pelo menos a gente deve exercer nosso papel de entregar a prestação jurisdicional justa e adequada e, a partir daí, sem sombra de dúvidas, promover algumas alterações no mundo do trabalho. Mas o ideal é que isso aconteça no próprio mundo do trabalho, que isso surja no próprio mundo do trabalho. E a forma mais hábil hoje para que isso surja no mundo do trabalho é, sem sombra de dúvidas, com a implementação de um programa de compliance, de um programa de integridade, capaz, portanto, dentro da própria conceituação do compliance, de promover uma cultura que estimule em todos os membros da organização. Esse é um dado relevantíssimo do programa de compliance, e a gente vai ver aí, inclusive, a partir de institutos próprios, de que ele busca atingir todos os membros da organização, a ética, o exercício social em conformidade com a lei, planejando a prevenção de riscos de desvios de conduta e descumprimento legal, além de incorporar métodos para detectá-los e controlá-los, tudo isso por intermédio de um programa de compliance. Quem sabe assim a gente comece a enfrentar tragédias como essas que a gente teve em Brumadinho, e aí é muito comum a gente ouvir essas tragédias, esses episódios, muita gente se refere a eles a partir dessas expressões. Poxa, aquilo ali foi uma fatalidade, o que aconteceu em Brumadinho no ano de 2018, o que aconteceu no Ninho de Urubu no ano de 2019, com um incêndio que levou à morte de maneira extremamente trágica vários atletas, vários jovens atletas do Clube de Regatas do Flamengo, a queda do guindaste na Arena Corinthians, que aconteceu ali nas obras da Copa do Mundo. Não sei se vocês se lembram desse fato. Esse é um guindaste aqui que veio ao chão e acabou levando a óbito trabalhadores. Aqueles 9 operários mortos em uma queda de um elevador em uma obra em Salvador, isso em 2011. Recentemente, temos novamente uma queda de um elevador que leva à morte de trabalhadores, 2 operários que morreram em uma queda de elevador em um prédio de luxo em Salvador no ano de 2019. Uma situação também relativamente recente que aconteceu com um trabalhador na fábrica da Heineken no ano de 2019. O funcionário morreu em um acidente de trabalho na tarde desse sábado em uma fábrica de cervejas da Heineken em Itu. O funcionário estava dentro de uma máquina de lavagem de garrafas e iria trocar uma peça quando a máquina foi ligada. O funcionário era um mecânico e desligou a máquina para fazer a manutenção do aparelho, mas um outro funcionário, segundo a polícia, não viu o mecânico e acionou a máquina. A vítima, de 54 anos, foi esmagada com diversos ferimentos. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o Grupo Heineken confirmou o acidente envolvendo um funcionário terceirizado que prestava serviço na unidade Itu. A empresa diz que lamenta o ocorrido e está concentrada no acompanhamento das ações adotadas pela empresa contratada, visando total apoio aos familiares. Essa última notícia aqui, ela diz muito. Ela traz muito à tona, porque ela traz diversos elementos. Ela traz o elemento de um tipo de acidente de trabalho que talvez a gente imagine ou imaginasse que só acontecia na época do surgimento do direito do trabalho, quando a gente assiste a alguns filmes como, por exemplo, Dines ou Dance, Um Grito de Justiça, que marca ali o início do surgimento do direito do trabalho. A gente vê muitos relatos de acidentes dessa natureza, sobretudo com crianças que eram consideradas meias forças e entravam nas máquinas para fazer algum tipo de serviço e, a partir daí, havia uma série de mutilações, uma série de danos causados àquelas crianças. Então, a gente tem esse elemento como um elemento que talvez nos levasse a uma compreensão de que era algo que acontecia muito antigamente, mas hoje não acontece muito mais esse tipo de acidente. Acidente de 2019, infirmando essa nossa tese, traz o elemento da terceirização como pano de fundo ali também, ou seja,
os acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores terceirizados, traz muita coisa. É uma notícia muito rica para reflexão. E todas essas notícias, todos esses casos, eles são tratados muito, inclusive com essa expressão de fatalidade. Fatalidade em Brumadinho, a fatalidade no Ninho do Urubu, a fatalidade na Arena Corinthians, a fatalidade nessa morte dos operários na queda do elevador, essa também na queda do elevador e essa na fábrica da Heineken. E aí eu queria encerrar esse primeiro bloco perguntando a vocês, qual que é o conceito de fatalidade? Essas tragédias podem realmente ser caracterizadas como fatalidade? Reflita um pouquinho sobre isso e a gente volta já já dando continuidade à nossa aula.